Desembargador federal Macário Ramos foi preso na segunda fase da Operação Unha e Carne no Rio de Janeiro. E você vai ver também. Polícia Federal faz busca em apartamento do deputado Antônio Doido e acha celulares jogados pela janela. E ainda, empresa de apostas suspeita de submeter brasileiros a trabalho escravo é investigada. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos acompanhar os destaques desse dia 16 de dezembro. O desembargador federal Macário Ramos Judice Neto foi preso hoje pela Polícia Federal na segunda fase da Operação Unha e Carne. O deputado estadual licenciado Rodrigo Bacelar é alvo de buscas. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir um mandado de prisão e 10 de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Macário Ramos Judice Neto, foi preso pela Polícia Federal nesta segunda fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações da Operação Zargum. Policiais prenderam Macário na casa dele, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Preso na primeira etapa e solto pela Alerj, o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacelar também é alvo de buscas. O então presidente da Alerj foi convidado para uma reunião com o superintendente da PF, no Rio de Janeiro, Fábio Galvão, no dia 3. Tão logo chegou, recebeu voz de prisão e teve o celular apreendido. No carro dele, a polícia apreendeu R$90 mil em espécie. Segundo a PF, Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro, em que o então deputado estadual T.H. Joias foi preso. Moraes afirmou que há fortes indícios da participação de Bacelar em uma organização criminosa. Apesar das denúncias, o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacelar foi solto pelo plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Diego Raimundo dos Santos Silva, o T.H. Joias, foi preso na casa de um amigo por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho. Ele assumiu o mandato em junho, mas deixou de ser deputado após sua prisão. E o desembargador federal Macário Ramos Judice Neto ficou quase 18 anos afastado do cargo por decisão do próprio Tribunal Regional Federal. Ele era acusado de envolvimento na máfia dos caça-níqueis. E o deputado Antônio Doido é um dos alvos da Operação Igapó da Polícia Federal, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Agentes encontraram celulares jogados pela janela do apartamento. De acordo com a PF, os investigados desviavam verbas públicas de emendas parlamentares e recursos estaduais por meio de fraudes em processos de licitação e depois usavam o dinheiro desviado para o pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Na operação deflagrada nesta terça-feira, a Polícia Federal encontrou celulares jogados pela janela durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no apartamento funcional do deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido. Ele é um dos alvos da Operação Igapó, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. No início deste mês, a Justiça Eleitoral tornou o parlamentar inelegível por 8 anos pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições municipais para prefeito em 2024. Segundo o TRE do Pará, o juiz eleitoral concluiu que o réu utilizou recursos públicos provenientes de emendas parlamentares para promover sua imagem e influenciar o eleitorado, caracterizando abuso de poder político. As provas apresentadas na sentença indicam o financiamento de grandes eventos, como shows e sorteios de prêmios de alto valor, e a vinculação de obras públicas ao seu nome, com pedidos explícitos de votos. Policiais federais cumprem 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no estado do Pará e no Distrito Federal. O relator do caso na corte é o ministro Flávio Dino.
Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Uma empresa de apostas suspeita de submeter brasileiros a trabalho análogo à escravidão no exterior é investigada. Agentes da Polícia Federal cumprem 4 mandados judiciais e faz bloqueio de mais de 400 milhões de reais dos investigados. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma empresa de jogos esportivos, conhecidas como Bet, suspeita de tráfico internacional de brasileiros. Segundo as apurações, as vítimas foram contratadas com a promessa de oportunidade de trabalho no exterior, mas teriam sofrido exploração e foram obrigados a praticar crimes cibernéticos. A PF cumpre 4 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em 5 estados: Ceará, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A corporação também cumpre medidas cautelares, como bloqueio e sequestro de bens e valores que superam 446 milhões de reais. A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades empresariais das pessoas jurídicas envolvidas. A investigação começou depois que 109 pessoas foram presas na Nigéria, entre elas 5 brasileiros, acusados da prática de crimes cibernéticos. Os agentes descobriram um esquema em que as vítimas eram recrutadas pelas redes sociais, com promessas de altos salários e oportunidades de trabalho no exterior, em empresas do setor de jogos online. E quando chegavam no exterior, os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas, retenção de documentos, restrição de liberdade, vigilância armada e imposição de dívidas. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou novas diligências envolvendo a investigação que alcançou o banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master. O ministro deu prazo de 30 dias para a Polícia Federal realizar os depoimentos dos investigados e das autoridades do Banco Central que realizaram as investigações. A polícia também poderá requisitar informações aos órgãos envolvidos na investigação e novos pedidos de quebra de sigilo telefônico. No início deste mês, Toffoli decidiu que a investigação sobre o Banco Master deverá ter andamento no STF e não mais na Justiça Federal em Brasília. A medida foi tomada diante da citação de um deputado federal nas investigações. Parlamentares têm foro privilegiado na corte. Em novembro, Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a 17 bilhões de reais. Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tentou fugir do país e sustentou que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos. O Banco Regional de Brasília informou que vai contratar uma auditoria externa para apurar os fatos. O banco também diz que vai apurar possíveis falhas de governança ou dos controles internos. E olha só, mesmo diante de pressões para adiar a votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil AP, manteve para amanhã a análise do projeto de lei da dosimetria do plenário da Casa. Vamos ver. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde há forte resistência e possibilidade de pedido de vista, o que pode empurrar a discussão para 2026. O avanço do projeto tem provocado desconforto entre senadores de diferentes partidos que evitam associar seus nomes a um texto visto como sensível do ponto de vista político. O projeto da dosimetria chegou ao Senado sob a justificativa de corrigir penas impostas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, mas passou a ser alvo de críticas após a aprovação, na Câmara, de um texto que alterou regras da Lei de Execução Penal
e reduziu o percentual de pena exigido para a progressão de regime em uma série de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. O texto não se limita aos crimes ligados aos atos antidemocráticos e altera regras da Lei de Execução Penal, permitindo a progressão de regime com 16% da pena cumprida para uma série de crimes cometidos com violência ou grave ameaça que hoje exigem 25%. Na prática, a redação aprovada pelos deputados pode beneficiar condenados por delitos como exploração violenta da prostituição, interferência violenta em licitações, incêndio doloso, resistência, coação no curso do processo e atentado à soberania nacional, além dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em meio às discussões que seguem em tramitação no Congresso Nacional sobre o fim da escala 6x1, entidades ligadas ao setor do comércio criticam a proposta de redução da jornada de trabalho e travam um embate com defensores da mudança. De um lado está a visão sobre as melhorias na qualidade de vida da equipe. Do outro, surgem as preocupações com custos, produtividade e contratação das empresas. Enquanto defensores da escala 5x2 argumentam que a redução dos dias trabalhados pode aumentar o bem-estar e o desempenho profissional, representantes do comércio e dos serviços questionam a piora na escassez de mão de obra, o aumento da informalidade e a pressão sobre preços, principalmente em um setor de baixa margem e forte concorrência com o e-commerce. Atualmente, o fim da escala 6x1 está em discussão no Congresso e ainda não virou lei. No Senado, uma PEC que reduz a jornada para até 36 horas semanais foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e aguarda votação no plenário. Na Câmara, a proposta está parada em subcomissão, com versão alternativa que mantém a escala e reduz a jornada para 40 horas. Em outubro, o país alcançou taxa de desemprego na mínima histórica de 5,4%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda assim, muitos setores seguem sem conseguir resolver a escassez de mão de obra, principalmente nas áreas que englobam comércio e serviços. E veja a seguir, moradores de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ficaram ilhados depois de um forte temporal. E agora na sua tela a imagem da cidade de Barbalha, no estado do Ceará. Os termômetros marcam 29 graus por lá. O Redação Hit volta em instantes. Moradores de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ficaram ilhados depois de um temporal de cerca de 1 hora causar muitos estragos na cidade. Ruas ficaram alagadas e crateras foram abertas. Na noite desta segunda-feira, choveu em Juiz de Fora. O equivale a 1/3 da média histórica do mês todo. O temporal de aproximadamente 112 milímetros em apenas 1 hora causou diversos estragos. Pessoas ficaram ilhadas sobre ônibus, outras precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Crateras se abriram e ruas ficaram inundadas. Além do alto volume de chuva, a instalação veio acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 70 km por hora. Vento da nebulosidade e possibilidade de tempestades severas. Esse conjunto de fatores explica por que, em pouco tempo, ruas ficaram alagadas, bairros foram tomados pela água e passageiros chegaram a subir no teto de ônibus para se proteger. Segundo a Defesa Civil, o rio Paraibuna subiu 2 metros, alcançando 3 metros e 200 milímetros por volta das 7 da noite. Já o córrego Humaitá, no bairro Industrial,
e o córrego Ribeirão das Rosas, no bairro Vila dos Sonhos, deixando ruas próximas alagadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para toda a região. A previsão é de que a instabilidade em atuação na região sudeste mantenha condições favoráveis para temporais em Minas Gerais e se intensifique com a chegada de uma frente fria. A previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na zona da mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. O tempo chuvoso deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira. O calor continua e a previsão é de termômetros variando em até 30 graus. A Defesa Civil alerta que o risco não se limita aos alagamentos. Ao considerar os volumes já registrados e o que ainda está previsto, cresce também a possibilidade de enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis. E o avanço de uma nova frente fria pelo sudeste deve trazer chuvas, com alerta para temporais a partir desta tarde para São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos agora às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou uma ação judicial na qual reivindica pelo menos 10 bilhões de dólares à BBC pela edição do discurso que fez a seus apoiadores antes da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. O presidente americano Donald Trump apresentou uma ação judicial na qual reivindica pelo menos 10 bilhões de dólares à BBC pela edição do discurso que fez a seus apoiadores antes da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Essa quantia equivale a 54 bilhões de reais. O processo, apresentado em um tribunal federal em Miami, reivindica indenização por um montante não inferior a 5 bilhões de dólares por cada uma das duas acusações contra a emissora britânica, por suposta difamação e violação da lei sobre práticas comerciais enganosas e desleais da Flórida. Em novembro, advogados de Trump enviaram uma carta à BBC na qual acusam a emissora de difamar o presidente ao editar um de seus discursos antes dos distúrbios no Capitólio e deram prazo de 5 dias para um pedido de desculpas e o pagamento de uma indenização. No mês passado, a BBC pediu desculpas por ter dado a impressão, em um documentário exibido em 2024, de que Trump havia incitado uma ação violenta antes de seus apoiadores invadirem o Capitólio. O caso colocou o grupo no centro da controvérsia e provocou as renúncias de seu diretor-geral e da chefe do canal de notícias BBC News. O presidente da BBC, Samir Shah, afirmou no mês passado que a emissora pública britânica está determinada a se defender diante da ameaça de Trump. Bom, e esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Ótima terça-feira a todos e até mais!